Obrigado, pastor Emílio. Boa noite a vocês. Tudo bem? Todo mundo fala a minha língua aí? Isso é tão bom. Glória a Deus. Então vocês têm paciência comigo, eu sou mineiro do interior. Cadê o Wesley? O Wesley é meu conterrâneo. Eu conheço o Wesley desde quando ele era menino. Eu acho que eu carreguei no colo, acreditem, gente. Hoje sem chance, viu? Então, que bom estarmos aqui. O meu nome é César. Estamos em Belo Horizonte há 16 anos. Servindo ao Senhor pela Universidade da Família. E já fomos pastores de algumas igrejas, mas o nosso negócio é trabalhar com família, com casais, com aconselhamento, com cura. Porque nós somos um milagre de Deus. E eu quero apresentar a Sandra, que é a melhor parte lá de casa. Gente, é um prazer para nós estar aqui. Está sendo assim, um tempo maravilhoso, né? Vocês têm aqui um casal de pastores maravilhosos que a gente tem aprendido a amar cada dia mais, né? Tem nos recebido com tanto carinho. É um prazer para nós estar aqui com vocês. A gente foi na casa da minha cunhada lá na Suíça e resolvemos dar um pulinho aqui, né? Um pulinho aqui em Londres, e está sendo uma experiência maravilhosa, né? Vocês estão inseridos num contexto cultural, né? Assim, fabuloso. E como eu estava ali pensando, né? No que a gente está vendo, ouvindo aqui nessa cidade. E me veio a vida de Daniel, né? Que Daniel foi tirado do seu povo, do meio do seu povo, e inserido numa cultura que na época era a cultura, né? Era o povo, né? A Babilônia. E ele foi ali um exemplo, e ele foi ali uma luz. Ele foi ali palavra de sabedoria, discernimento de Deus. E é isso que é a minha palavra para vocês aqui nesse lugar. Que vocês sejam isso, sabe? Seja a palavra de Deus, seja a voz de Deus, seja a vida de Deus, seja o exemplo. E que vocês não deixem que a cultura, né, que existe aqui influencie e tire vocês daquilo que Deus tem para vocês, da vida de Deus para vocês, né? Que vocês recebam, né, aquilo que foi o desafio de Daniel, foi permanecer na fé, permanecer com os valores de Deus na vida dele, permanecer nos princípios, né? E ser luz ali naquele lugar, né? E esse é o desafio de Deus para a vida de vocês, e tomem isso, né, como uma palavra que vai nortear os caminhos de vocês aqui dentro dessa nação, e que vocês sejam influência e não influenciados, mas sejam influência de Deus, influência de fé, influência de autoridade espiritual. Amém? Então nós podemos terminar o culto, foi de Deus, não é? Depois de uma palavra dessa, né? Gente, o pastor Emílio, a pastora Tatiana são maravilhosos, são bonitinhos demais os dois. Estão recebendo a gente ali com o maior carinho, nós estamos comendo de graça na casa dele lá. E comendo bem, muito bem. Hoje foi uma coisa espantosa. Mas amém, queridos. Eu queria compartilhar alguma coisa que está no nosso coração. E a gente vive uma vida muito simples, muito singela, em Belo Horizonte. Estamos lá porque Deus nos levou. Usou a empresa, sua empresa vai te transferir. E fui. Mas quando Deus nos deu a palavra, você vai sair daqui, vai para Belo Horizonte, porque Deus vai te usar. Não tinha nada, não tinha uma proposta, não tinha uma... E Deus falou, olha, e quando você for, Deus vai usar vocês assim, assim, assim. Queridos, a coisa melhor que tem é uma palavra de Deus no seu coração. É uma palavra de destino. Essa palavra que a Sandra liberou na vida de vocês, você tem que fazer assim, é para mim. Faz assim, meu irmão. Leva sua mão para frente assim, fala assim, Jesus, essa é para mim. E põe aqui no seu coração, faz aí. Faz simbolicamente aí, faz assim, Senhor, eu recebo. Faz, estende a mão aí, querido.
é para mim. Quem fez isso vai receber. Sabe, Deus tem muito para vocês. Os céus estão abertos nesse lugar. A presença de Deus está aqui entre vocês. E a minha pergunta é: o que está faltando? O que está faltando para que vocês virem tochas de fogo e influenciem pessoas, e abençoe pessoas, e toque pessoas, toque famílias? Amém, queridos? Nós queremos compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem feito na nossa vida como família, como casal. Vou pedir a Carol para me dar uma ajuda aí, Carol. E assim, você é família, a maioria de vocês que estão aqui são casados. Deixa eu saber se tem algum solteiro aqui. Vamos orar pelas irmãs. Vamos orar em nome de Jesus, tá? Então, queridos, nós somos praticamente família. Vocês que ainda não têm os seus lares, né? Vamos falar assim, né? Vocês também são família. Queridos, o chamado de Deus para a família é o chamado de Deus para a igreja. O chamado de Deus para a igreja, vivenciado na sua plenitude, é o chamado de Deus para a família. O governo, as métricas, os princípios que regem a igreja devem reger também a nossa família. Um casamento precisa de andar debaixo da graça de Deus, da mesma forma que uma liderança, um grupo de líderes de igreja precisa de andar também debaixo dessa graça. São os mesmos chamados. Deus nem faz questão de mudar muito os princípios. Então, queridos, nós não sabíamos disso quando nós começamos o nosso casamento há quase 32 anos. E nós nos conhecemos, você pode ir passando aí, Carol? Então, quando nós nos conhecemos, a gente estava um pouco diferente de hoje, sabe? 35 anos atrás eu estava magrinho, bonitinho, assim, né? Magrinho. Hoje está tudo atrapalhado, mas Deus está dando graça. Então, acredite, esses éramos nós. E nós éramos jovens na igreja, nós nos convertemos entre 15 e 16 anos. E logo que nós nos convertemos, nós começamos a amar muito o Senhor, e a buscar o Senhor, e a andar com Ele. Nós já sabíamos individualmente que Deus tinha algo para nós. Deus tinha um chamado para nós. E porque a gente amava o Senhor, né? E aí nós nos conhecemos. Deus nos permitiu ser amigos 3 anos. A Sandra morava em Goiânia, eu morava em Uberlândia. Uma carta durava uma semana para chegar. Era uma dificuldade. Eu ia na telefônica naquela época e pedia uma ligação. Aí eu falava assim: a senhora pode fazer uma ligação para Goiânia? Ela disse: perfeitamente, você volta daqui 3h30. Tudo bem. 3h30 eu ia lá, o coração estava assim palpitando. Gente, hoje é fácil demais, não é? Fala a verdade, me dá a senha da internet aí que eu vou fazer um FaceTime aqui, ó. Então assim, hoje é muito fácil. Então a gente foi amigos, e Deus conduziu as coisas até que nós nos casamos. E aí Deus fez florescer aquela família, né? Vai clicando aí, Carol. E aí nascem essas pitoquinhas, né? Essas coisas mais florinhas demais. Umas tchutchuquinhas, né? Meu Senhor, que saudade. Clica mais um. Depois ficaram assim. Aqui lá na direita, a Mariana. A do meio, a mais alta lá, a Priscila. E a morena, parecida com a mãe, chama Elice. E nós estamos aí. Estamos tentando manter um pouco, né, da aparência. Vai lá. No ano passado, a Elice se casou. Vai. Está aí o Luiz Fernando, ganhou na loteria. Aí a Mariana e o Marcelinho, que Jesus mandou, também se casaram. E o Ricardo e a Priscila estão enrolando um ao outro, mas eu vou chegar lá, vou ter uma conversa séria com eles, porque já passou o tempo deles me dar uma posição. Né? Vai lá. Esse é o Bug, o Chiquinho e o Theo. Então essa é a nossa família, gente. Essa é a nossa família. E esses meninos dão um trabalho danado. Vai lá. Queridos, e cada casal tem a sua história. Cada vida tem a sua história. Nós temos uma história linda de Deus para nós.
Vai. E assim, cada um, né, tem aquele romance, aquela coisa mais linda. Vai. Mas a gente, na verdade, nós somos assim. Depois você descobre que a sua história não é a história mais linda do mundo. Mas um dia você se apaixonou, né? Então, ao se apaixonar, você fala, meu Deus do céu. Vai clicando até aparecer a letra lá. Para que tudo isso, Senhor? Parece que Deus põe um troço na gente. Aquela adrenalina, aquele magnetismo. A gente fica assim, em êxtase, né? É uma coisa assim, alucinado. O amor, a paixão é o melhor alucinógeno que existe. Porque você não vê defeito nenhum no outro. Ele é a solução plena de tudo aquilo que você desejou para você, né? Mas aí, nem tudo são flores, vai. Então aí ela consegue te arrastar para o casamento, vai. Não é? E o que é uma vida familiar? Depois o negócio não vai ficando meio diferente do que você estava imaginando. Mais um. Até que a vida se torna uma vida comum. Alguém já viu uma coisa dessa? Eu já vi até pior. Vida é vida. A vida é assim. A vida é cheia de bagunças, é cheia de encantos. Mas tem hora que você fala, meu Senhor Jesus, onde é que eu fui amarrar o meu burro? Como diz lá em Goiás, né? Vai. Então, eu queria só compartilhar com vocês mais 2 slides e passar para a palavra. Eu sinto de compartilhar com vocês um texto bíblico aqui. Então, quais são as necessidades? Quais são os pontos críticos de uma relação? E queridos, e tudo que eu estou falando com vocês aqui, eu não estou falando simplesmente na perspectiva de uma família, de um casamento. Eu estou falando na perspectiva de uma igreja, do corpo de Cristo. Nós individualmente temos necessidades, temos anseios, temos limitações, temos fragilidades. E nós precisamos de descer nessas questões para que nós estejamos prontos para que aquele desafio que veio de Deus através da Sandra caia na sua vida e você esteja pronto para isso. Deus quer trabalhar a vida de cada um de vocês para que vocês estejam prontos para desempenhar o desafio que Ele tem para a vida de vocês. Eu nem ouso falar qual é esse desafio. Essa terra aqui, queridos, foi terra em que Deus estremeceu o chão com a presença do Espírito Santo no passado. Vocês precisam perguntar ao Espírito Santo o que Ele quer fazer hoje. Vai lá. As necessidades das meninas. Você que é casado, olha para os olhinhos dela agora. Dá uma olhadinha aí nos olhos dela e fala assim, nossa, você está tão linda hoje. Você está maravilhosa. Quais são suas necessidades, minha linda? Então, vocês dão licença, meninas, que eu vou falar só com os caras, tá bom? Pode ser? Pode? Então vamos lá, rapazes. Essa menina precisa receber amor, vai. Ela precisa de segurança. Ela precisa de ter ninho. A casa é dela, não é sua não. Ela precisa sentir-se cuidada. Ela precisa sentir-se apreciada, receber elogios. É diário, tá? Ela precisa ser ouvida. De vez em quando você tem que sentar na cama e falar assim, minha filha, como é que você está? E cala essa matraca e deixa ela falar à vontade. Fala, minha filha. Aí ela vai falar. Entendeu? Ela só precisa de falar, ela não precisa de ser interrompida. Ela precisa de que os seus sentimentos sejam aceitos, sejam validados. As meninas precisam de perceber que nós olhamos para elas e entendemos o que elas sentem. E que os sentimentos delas, as posições delas, têm valor para nós. Quer conquistar uma mulher para sempre, querido? Valide os sentimentos dela. Valide os desejos dela, os anseios. Pode ir. E ela tem uma necessidade que Deus colocou no coração dela, de ser menina, mas de crescer, ser mulher, ser esposa, ser mãe. Deus colocou no coração de uma mulher e ela não tem dificuldade nenhuma de saber disso. As meninas que estavam aqui já sabem isso daqui. Elas sabem que um dia vão ser
esposas, você irmã, elas brincam de casinha, elas já estão treinando. E mais um. E os caras, é um bando de maluco, né? Fala a verdade, né? Que para entender, a gente acha difícil entender o coração de uma mulher, o coração de um homem é simples demais. Não enche a paciência dele, deixa ele ficar com os amigos, entendeu? Faz comida para ele e faz carinho nele, está me entendendo? Então, os homens têm necessidade de quê, meninas? Nós temos uma necessidade gigante. Esse momento, principalmente dentro do Brasil, a família latina está falida. Nós temos uma necessidade gigante de valor. Nós não alcançamos isso nas nossas relações antes de chegar no casamento. A gente chega no casamento um caco. Sorte daqueles que tiveram lares cristãos, que tiveram pais que amaram as suas mães. Mas a maioria de nós, queridos, nós viemos de lares malucos. Então nós temos necessidade de alcançar valor. O que mais? Nós temos necessidade de ser amado. Amado fisicamente, amado emocionalmente. Nós temos necessidade de ter reconhecimento. Não tem nada que mexe mais com o homem do que um elogio. Olha, obrigado pelo seu esforço por nós. Isso mexe com o coração de um homem. Obrigado. Eu reconheço que você se esforça por nós. Entende? O homem precisa ser apreciado, ser elogiado por aquilo que ele realiza. O que mais? Ele precisa sentir que é necessário, que a presença dele, que a ideia, o coração dele, os sonhos dele, são validados também. O homem tem essas coisas de ser um herói, de ser forte. Um bom marido tem prazer em levar a esposa. Vai lá minha filha, faz uma compra para a gente, ele se sente bem. Muitos gostam de acompanhar as esposas no supermercado. Faz bem para ele sentir que é o supridor. Você está entendendo, menina? O que mais? Ele precisa de conquistar, ele precisa de ser produtivo. O homem tem aquela visão de conquista, de projeto. Não tem nada pior do que um homem aposentado. Essa coisa do brasileiro de aposentar e ficar parado, o cara entra em depressão rapidinho. O homem precisa de fazer alguma coisa, de ter sempre um plano, um projeto. Com o pé no chão, isso é uma beleza. O homem tem necessidade de avançar, de sentir que ele caminha, de que a vida não está estagnada. O que mais? E ele precisa de ser cuidado. Meninas, cuidem dos seus maridos, cuidem dos seus filhos. Acaba de criar ele, a mãe dele não criou ele direito. Estão entendendo? Estou errado aí? Se eu estiver errado aí, vocês me falam. Todo homem tem um menino lá dentro, né? E o que muda é o tamanho do brinquedo, não é isso? Às vezes o brinquedo fica muito mais caro e muito maior. Mas o menino ainda está lá dentro. Então, queridos, apesar da gente parecer que é muito forte, homens e mulheres têm necessidades gigantes. E quando nós não encontramos isso, nós tendemos a ter problema. E a vida emperra. E foi isso que aconteceu conosco. Eu e a Sandra, nós vivemos pelo menos uns 8 anos, 7, 8 anos, bem difíceis, até que o nosso casamento entrou numa espiral descendente e nós chegamos a separar. Vem cá, Sandra. Fala um pouquinho. A gente traz uma história, né? Quando a gente casa, a gente leva, a gente fala que a gente leva a nossa malinha, né? Lá dos modelos do papai e da mamãe, quando a gente tem pai e mãe, né? Quando a gente não tem pai e mãe, a gente leva uma falta de modelos, né? Foi o que aconteceu comigo. Que eu tinha mãe, mas uma mãe ausente, não tive pai. O César já teve um pai que legou uma história muito difícil para ele de bebida, de violência dentro de casa. E é assim que a gente vai construir, às vezes, a nossa família, com base nessas coisas. E apesar da gente, né, ter vivido um tempo, né, de
né, no início do nosso namoro, de amor, de muita desejo no coração de viver uma vida juntos, quando nós fomos fazer isso, a gente embolou, né? Não tinha estrutura, não tinha subsídio. Essas necessidades pessoais aí, a gente tinha assim, olhava só para a nossa, né? Pessoal, cada um, ele olhando para dele, eu olhando para a minha. E a gente lá gastou uns anos, apesar de estar na igreja, de estar servindo a Deus, nós nunca deixamos de servir a Deus, de estar envolvido, né, em tudo, ministério de louvor, de fazendo, ajudando, ministrando, tinha célula, tinha isso, tinha aquilo, mas a gente, né, vai, né, quebrando, Deus vai quebrando o nosso coração à medida que a gente vai, né, caminhando, nos mostrando, nos revelando. E nós chegamos num tempo que, não, como se diz, a gente não estava dando conta das nossas limitações pessoais. Foi nesse período que o César falou que a gente separou, ele ficou, mas separou assim, uns 3 meses, né, que ele ficou fora de casa, o suficiente para a gente sentar um dia e falar assim, não é isso que Deus quer para nós. Nós não tem, você não tem outra pessoa, não tem outra pessoa, a gente se ama, a gente só não está dando conta de conviver um com o outro. E a gente tinha feito uma terapia que ajudou a acabar o nosso casamento. Foi nessa época assim, porque o objetivo daquela terapia era exatamente falar assim, olha aí o problema que você arrumou, né? O problema que você arrumou para você. E nós chegamos a um ponto assim, não é isso que Deus quer para nós. Nós vamos, e um dia nós sentamos lá em casa, conversamos, não tinha mudado nada. Ele não tinha mudado, eu não tinha mudado. Mas nós tomamos uma decisão ali diante de Deus, que nós tínhamos uma aliança que nós fizemos diante de Deus, diante dos nossos pastores, diante das nossas famílias, e que nós não iríamos quebrar aquela aliança, que nós iríamos permanecer naquela aliança. E quando a gente alinha a nossa vontade com a vontade de Deus, parece que Deus vem com o recurso dele para nós, né? Parece não, Deus vem com o recurso de Deus para nós. Pouco tempo depois, a obediência, né? Isso foi mais perto do final do ano, né? E quando nós tomamos essa decisão, as coisas começaram, a gente estava passando crise financeira, crise de tudo quanto é jeito, né? O César, nós estávamos sem igreja. O César foi conversar lá com o pastor lá, ele virou para ele assim, você está em pecado, some daqui, que não sei o quê. Quer dizer, ao invés dele ajudar, ele foi botar a gente para fora. Então, a gente tinha amigos cristãos que nos ouviam, que oravam conosco. E nesse momento, Deus, depois de algum tempo, alguns meses, um amigo nosso mudou para lá, para Uberlândia, a gente morava na época lá. E a gente foi visitá-los, os pais deles estavam lá e os pais deles eram líderes do Casados para Sempre. Vocês, acho que imagino que vocês conheçam, né? Esse curso, que é um curso para casais, né? Que na época estava começando no Brasil. A gente sabia que existia, mas não sabia nem onde, nem quem ministrava, nem nada. E eles chegaram lá assim com uma proposta maravilhosa. Eles queriam que a gente fizesse o treinamento do curso para a gente ministrar o curso para os casais lá em Uberlândia. Aí nós olhamos na cara um do outro e falamos assim, você está escolhendo o casal errado. Nós acabamos de passar por isso. Aí eles falaram assim, mas é por isso mesmo que é vocês que vão é a pessoa certa. E na mesma hora passaram a mão no telefone, tem um treinamento esse final de semana. E lá fomos nós para esse treinamento. Fizemos o treinamento junto com esse casal de amigos nossos. E começamos, né? E Deus começou ali a trazer valores, trazer princípios, trazer uma mudança de maneira de pensar, de maneira de ver, de maneira de perceber o outro, né?
de entender e discernir aquilo que Deus queria para nós como família, como casal, né? Que a gente tinha um caminho que passava pelo perdão, que passava por ver a necessidade do outro e não só olhar para nós mesmos. E foi um tempo, né? E daí para frente foi assim, o recurso de Deus vindo para nós, para restaurar a nossa família. Fica aqui. E assim, uma coisa que é muito importante a gente dizer, que o casamento é um fórum, é um ambiente que é criado na relação de um casal, onde os grandes problemas, queridos, na verdade não são formados ali. Eles se manifestam ali naquele momento. As grandes necessidades, que foram essas que nós mostramos, que vêm na sua história. O casamento paga a conta. Vou falar de outra maneira. Aquilo que não foi resolvido lá na sua relação familiar, onde você foi gerado, os problemas que os seus pais não conseguiram resolver e que vieram dentro do seu coração para o seu casamento, é que é o grande problema da maioria dos casamentos, da maioria das separações. A grande maioria dos casamentos, dos casais que a gente acompanha, e nós acompanhamos muita gente, sempre estamos acompanhando um monte de casais líderes, casais que estão entrando na igreja, isso não muda. A história passada é responsável pelo dano do presente. E enquanto você não resolve aquilo, enquanto você não lida com aquelas necessidades, enquanto você não libera perdão lá, liberar perdão aqui é impossível. Enquanto a sua relação lá atrás não é resolvida, a sua relação do presente não flui. E Deus permitiu aquela crise muito grande. Quando nós entramos naquela crise, eu estava devendo muito, e a gente não sabia lidar com a nossa vida financeira, as nossas filhas pequenas, e a nossa comunicação era muito ruim, a gente discutia muito, a gente passava a noite inteira discutindo em cima de uma cama, se ofendendo, daí a gente ficava 2, 3 dias com o bico desse tamanho, calados. E quando nós passamos aquela crise, aquela terapia, Deus usou aquilo tudo. Querido, Deus usa a vida. Deus usa o que está acontecendo com você. E muitas vezes, a crise que está acontecendo com você, às vezes é Deus que está permitindo. E vou falar uma coisa aqui, você não fica chateado não. Às vezes Deus está patrocinando a crise. Porque é a única maneira de salvar você. Teve um dia que eu falei assim, Senhor, eu estou em crise de novo, Senhor. Me ajuda, Senhor. Senhor, resolve isso, resolve aquilo outro. Deus falou assim, por quê? Porque é ruim, Senhor. É porque eu fico apavorado. Mas por quê? Oh, Senhor, porque toda vez que vem a crise, eu fico assim desorientado, Senhor. Eu falo, mas por quê? Não, Senhor, tira essa crise. Mas foi eu que trouxe a crise. Eu falo, o quê? Foi o Senhor que trouxe essa crise? Foi. Você tem que perguntar assim, Senhor, por que o Senhor trouxe essa crise? Aí a crise vai embora rápido. Ah, é assim, Senhor? É assim. Aí eu parei de temer a crise. A crise passou a ser para nós, querido, uma oportunidade de ver coisas que nós não estamos vendo, de andar em caminhos que nós não estávamos andando. Crise, se você souber aproveitar a crise, ela é um grande momento de mudança na sua história. De romper com coisas, de deixar coisas para trás, de aproveitar o embalo e falar, Deus, eu quero mais do Senhor. Aí nós aprendemos, querido, que mudar é bom. Mudar é bom. Eu tive que perdoar muito meu pai. Meu pai foi um homem muito usado pelo diabo. E ele bebeu muito, ele fez muita cena de violência na nossa vida. Eu tive que viver grande parte da minha história vendo um homem quebrado, roubado da vida dele, sem segurança de si. E eu trouxe para essa moça linda, cheia de expectativa cristã, um crente todo comprometido. Eu trouxe para ela o homem que eu gostaria de trazer, o homem que estava comprometido, não aquele que eu gostaria de dar. Meu querido, vou te falar uma coisa, você que é casado, você está devendo. Você precisa de entregar para o seu cônjuge uma pessoa melhor. E você precisa ter um compromisso com mudança, com transformação pessoal.
O dia que nós passamos naquela crise, um milagre aconteceu. Quando nós fizemos aquela oração, Senhor, nós vamos ficar juntos, Pai. O nosso psicólogo fala que a gente tem que separar, mas nós vamos ficar juntos, porque é isso que a sua palavra nos ensina. A partir daquele momento, nós começamos a ver um ao outro com olhos de misericórdia. Antes ela era o problema. Agora eu olhava e falava, meu Deus, essa moça está sofrendo comigo. Meu Senhor Jesus, eu tirei essa menina lá de Goiânia e estou dando uma experiência conjugal para ela horrível, porque eu sou o problema, Senhor. Me ajuda a mudar, meu Pai. E a partir daquele momento, eu comecei a desejar a mudança. E esse cara que vocês estão vendo aqui, queridos, é um milagre. Eu posso estar falando errado aqui, você me ajuda. De jeito nenhum. Nós somos, né? Deus fez um milagre. Custoso a gente continua sendo, né? Todo mundo, natureza humana. Mas, queridos, um dia eu estava lendo um texto assim, na Bíblia que aparentemente não tem nada a ver, né, com família, com casamento. Lá quando Salomão estava construindo o templo. E lá fala o seguinte, que ele que tinha um lugar que as pedras eram lavradas. Que onde a madeira era cortado. E tudo foi cortado e lavrado antes de começar a construir o templo. Quando foi construir o templo, estava tudo já prontinho nas medidas. Então eles chegavam e encaixavam as coisas no lugar certo. E falava assim, não ouvia martelo, bateção, barulho, não ouvia. Por quê? Porque estava tudo pronto, era só encaixar. E aí Deus falou para mim assim, é assim que deveria ser, né? Um casamento. As pessoas já virem com a vida delas, com as arestas aparadas, as pedras cortadas, as questões no coração resolvidas. Porque aí ia ser fácil ser um. 2 ser um. Mas como a gente veio cheio de ponta, aí vira aquela bateção, né? Aquela bate boca, bate pedra, né? Joga copo, né? Quebra as cadeiras, a gente brinca, tem de vez em quando tem umas cadeiras quebradas, né? Literalmente, tem uns casais aí que a gente fala assim, que a pessoa fica nervosa lá, quebra tudo, quebra as cadeiras, quebra a mesa, quebra copo, joga coisa no chão. Isso é só no Brasil, aqui não deve acontecer isso de jeito nenhum, é só lá no Brasil. Então, assim, e eu fiquei impactada com aquela palavra, né, assim, de entender, falar assim, poxa, como que a gente chega despreparado, né? A gente chega despreparado. A gente começa a construir, só que a gente não tem nada pronto. O material lá está todo, né, assim, pronto para ser cortado, picado mas não está pronto para ser encaixado, né? E é esse processo que Deus faz na nossa vida. E depende de nós respondermos. O desejo, né? Se a gente ficar achando que é só o outro que tem ponta, que a gente não tem, que a gente está pronto, aí o processo fica mais difícil. Mas quando a gente também vê que a gente precisa que Deus tire ali, né, as arestas, apare as arestas, né, e que nós também precisamos de ter esse ajuste, né, para que nós possamos nos encaixar naquele propósito de construir uma família, né? E isso é um processo, não é uma coisa que você vai falar assim, amanhã está pronto, não. É um tempo que Deus vai trabalhando na nossa vida. E cada dia tem um novo desafio. Mas quando a gente tem um coração pronto para os desafios, igual o César falou, para as crises, né? Que a gente está com o coração pronto para isso, né? Fica mais fácil resolver as coisas. A questão é que quando a gente encontra os desafios e as crises, é mais fácil acusar o outro do que pensar assim, como nós vamos resolver isso juntos? Como que as coisas vão ser resolvidas, né? No Brasil, querido, o pessoal está
está indo para os psicólogos. Eu não tenho nada contra os psicólogos, pelo contrário. Nós precisamos desses profissionais na igreja. Precisamos de psicólogos que creem na palavra de Deus, porque a palavra de Deus é o poder de Deus para transformar nossa vida. Tudo que nós precisamos para construir família, para construir igreja, para construir empresa, para construir relações fortes, para alcançar uma vida de sucesso, nós temos aqui já. E vocês sabem disso, a gente sabe. Então eu quero dizer para vocês que Deus tem um chamado na vida de vocês. Como família, como corpo. As igrejas podem estar doentes, sabe por quê? Porque trazem aquilo que está errado. Trouxe modelos errados, experiências erradas. A família pode estar doente, porque os cônjuges trouxeram experiências amargas. E aquilo precisa ser resolvido, querido. E eu creio que Deus está trazendo um recurso maravilhoso aqui para vocês. Desde então, nós ministramos muitos anos casados para sempre, depois entramos no Educação de Filhos, a maneira de Deus, depois no Crown, que trabalhava com finanças, depois nos envolvemos com Veredas Antigas, que funciona como seminário. É uma bênção Veredas Antigas, é o único curso da Universidade da Família que trabalha em forma de seminário, de sexta a domingo, e é um impacto muito grande que a gente tem. Depois nós trabalhamos com o curso da Rede Mundial de Homens, Hombridade, Mulher Única. E, enfim, queridos, nós estamos dedicando a nossa vida para isso. A gente sabe que o ministério pastoral, hoje, no Brasil, é o ministério mais importante. Tem igrejas que estão lotadas de gente. Estamos numa igreja hoje que tem 2.000 células, são 10.000 pessoas. E, no entanto, as células é uma bênção, porque ela traz pessoas. Tomara que vocês implantem células aqui. Vai dar um trabalhão danado. Mas vai ser uma bênção. Vai botar todo mundo para correr, para cuidar daquele monte de bebê, e palavra, e cuidado, e encontro. Glória a Deus, tomara que Deus faça isso. Tem gente saindo do Brasil, entrando na Europa, para implantar esse movimento de célula. Mas esse movimento de célula precisa ter também a visão pastoral, a visão de ensino da palavra, de trazer, porque a nossa pergunta para vocês é: o que está faltando? Aonde Deus está te levando? Aonde Deus está te levando, querido? O que está faltando na sua vida? E eu queria compartilhar com vocês só um texto rapidinho para a gente terminar. Eu não sei qual que é o meu horário, mas eu prometo que eu não vou gastar mais uns 15 minutos, pode ser, pastor? Se você trouxe a sua Bíblia, ou se você tem sua Bíblia, ligue sua Bíblia, então, em 2 Timóteo, capítulo 2, eu tenho meditado nesse livro, 1 e 2 Timóteo, e a relação de Paulo com Timóteo é uma coisa linda. Os historiadores, os resgatadores da palavra, os pais apostólicos, todos aqueles homens que conservaram os textos bíblicos originais, não tinha a menor dúvida que 1 e 2 Timóteo e Tito foi escrito por Paulo, pelo apóstolo Paulo. Mas os escritores mais modernos, que talvez não tenham essa afeição, né? essa paixão pela palavra de Deus, muitos questionaram se essas 3 epístolas seriam mesmo, teriam sido mesmo pelo apóstolo Paulo, porque ele muda a forma de escrever. Querido, Paulo escreve Romanos, escreve 1 e 2 Coríntios, escreve Efésios, mas quando ele vai escrever 1 e 2 Timóteo e a carta para o amado filho Tito, ele muda a maneira de falar. Sabe por quê, querido? Porque ele não está escrevendo para uma igreja, está escrevendo para um filho amado. Se você olha para mim, se você vê, por exemplo, 1 Timóteo, capítulo 1, verso 1, fala assim: Paulo, apóstolo de Cristo, pelo mandato de Deus. Verso 2: a Timóteo, verdadeiro filho na fé. Verdadeiro filho na fé. Essas expressões de carinho, de cuidado, mostrava claramente que Timóteo foi mentoreado, foi cuidado
pelo apóstolo Paulo. Que privilégio, hein? Ele pegou o rapaz lá adolescente, chamou e falou assim: vamos andar comigo. Queridos, o método de Deus não é você ler um livro e aprender na mente. O método de Deus é você vivenciar. O método de Deus é você entrar na educação de filhos. Eu vou vivenciar essa coisa. Você não está aprendendo nada na sua mente. Você está comparando a palavra de Deus com o seu comportamento. Fala: Deus, o que é que o Senhor quer curar em mim? O hombridade é falar assim: Deus, o Senhor me chamou para ser um homem. Que tipo de homem que eu estou sendo, Senhor? É vivencial. A nossa experiência com o Espírito Santo, a nossa experiência de igreja, a nossa experiência de família, você não vai ler um livro e aquilo vai resolver. Você vai ter que vivenciar a sua história com Deus. Muitos de nós vivenciamos a nossa história com os nossos pais e trouxemos para a igreja e para a família uma morte. Eu levei uma morte, um caco de gente para casar com essa moça. Porque eu não estava pronto. E aí eu entendi que eu precisava de vivenciar uma experiência nova com Deus. Ser filho. Eu não tinha sido filho. Eu precisava aprender agora a ser filho. De aprender com o Pai. Qual realmente o meu valor. Não tem nada pior do que um homem que se sente sem valor. Ele faz muita besteira. Tem nada pior do que uma mulher que não se sente com valor. Ela é carente em extremo, o marido não sabe o que fazer. É um buraco negro, pode colocar uma fortuna que não satisfaz. Por quê? Porque o problema não é o casamento, o problema é o que veio antes. Paulo cuidou de Timóteo. Eu queria que você abrisse no capítulo 2 de 2 Timóteo, ele fala assim, acompanha comigo aí, querido, eu não vou demorar muito. Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Tu, pois, filho meu. O questionamento está exatamente nisso, porque a maneira que ele escrevia para as igrejas era mais formal. Mas quando ele foi escrever para os filhos, para os discípulos, principalmente a segunda carta de Timóteo, que Paulo estava preso lá em Roma, ele estava num cárcere, vigiado lá em casa, porque ele estava sendo julgado. Mostra claramente que aqui Paulo estava vivenciando os últimos tempos da sua história. Ele não saberia dizer quanto tempo que ele ia viver, mas sabia que estava muito próximo à sua morte. E que a sua morte seria uma morte de condenação pelo Império Romano. A história fala que Paulo ainda se libertou dessa, teve uma outra viagem, depois ele voltou para Roma, foi preso de novo e aí ele foi morto, condenado e morto. Mas você vê a carta, ele naquele momento, preso, ele está: filho meu, fortifica-te na fé. Olha o verso 8, querido. Ele fala: lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Queridos, eles estavam andando há uns 20, 30 anos juntos, pregando o evangelho, fazendo missão, evangelizando, fundando igreja, abençoando pessoas. Esse moço, se você acompanhar, quando Paulo chegou em Éfeso, alguém falou assim: olha, tem um menino aqui que é uma benção, esse menino precisa ser cuidado. Ele falou assim: eu vou levar esse menino na minha próxima viagem missionária. Pediu a mãe, pediu a avó, pode ir. Então, se ele vai, ele precisa ser ungido. Foram ungir ele, palavras de Deus na vida desse menino. O Espírito Santo veio sobre ele, deu dons para esse moço. Agora, uns 30 anos depois, Paulo escreve para ele e fala assim: lembra-te de Jesus Cristo. O que é isso? Depois de 30 anos servindo a Jesus Cristo, como é que ele me fala: lembra-te de Jesus Cristo? Sabe, querido, é possível que a gente se perca na caminhada. É possível que a nossa rotina, é possível que a nossa família, é possível que os nossos planos pessoais, é possível que aquilo que não está resolvido na nossa vida venha à luz e a gente perca o foco. É possível você crer em Jesus, falar em línguas, ter feito missão e, no entanto, você ser uma morte dentro do seu casamento e dentro da igreja. É importante, querido, que nós mantenhamos o foco naquilo que Deus quer fazer comigo, com você. O que está faltando? Aonde Deus quer levar você ainda, querido? Talvez você esteja numa condição muito boa aqui.
Talvez você esteja incomodadíssimo com algumas coisas, longe de casa, não sei, não conheço vocês. Olha o verso 15, e aqui eu termino. Procura apresentar-te a Deus, aprovado, como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneje bem a palavra da verdade. Procura apresentar-te a Deus, como obreiro o quê? Como obreiro o quê, gente? Aprovado. Nós achamos que estamos na igreja, que nós precisamos de fazer as coisas. Estamos na igreja e o legal é que você tenha uma função, adquira um cargo, vá ministrar alguma coisa, vá para o louvor, vá para a administração da igreja. Então nós achamos que a espiritualidade é fazer, que a espiritualidade é estar ali, fazer parte do contexto, ser importante, fazer alguma coisa. Querido, Deus não está interessado no que nós podemos fazer. Deus está interessado em trabalhar na nossa vida para que nós sejamos aprovados. Porque gente para fazer coisa para Deus pode usar qualquer um. Deus pode usar, querido, e Deus mostrou isso na sua palavra. Ele pode chamar um cara muito mal resolvido chamado Jonas e pregar lá em Nínive e Nínive converte. O povo lá que era pagão converteu, ele voltou para casa incrédulo. Deus pode usar uma mula, Deus pode usar um galo para cantar 3 vezes. Deus pode usar um profeta incrédulo. Deus pode usar qualquer um, querido, mas a obra do Espírito Santo na minha vida, na vida de vocês, como família, como pessoas, neste lugar, é aprovar vocês. É aprovar. É que o seu coração esteja íntegro. É que a sua vida esteja quitada. É que não sobre espaço para mágoas, para ofensas, para desamor, para falta de perdão. A obra do Espírito Santo na minha vida e na sua vida, querido, é que nós estejamos com o coração pronto para Ele, para qualquer momento. Você está me entendendo? Vocês estão aí ainda? Então Deus está trabalhando na minha vida e na sua vida. Tudo que o Espírito Santo está fazendo é para aprovar você. As crises, as dificuldades, os desafios. Deus quer nos aprovar. Mas Deus quer usar vocês também. Porque alguém aprovado nas mãos do Senhor é uma coisa tremenda. É uma coisa tremenda. Queridos, quando o nosso coração está pronto e alinhado na vontade de Deus, é uma coisa tremenda. Deus não precisa de tantos. Deus pode usar muito menos do que nós que estamos aqui para fazer uma obra tremenda nessa nação. Deus quer apenas gente que chora na presença dEle e clama por aquilo que Ele quer fazer. Deus quer que corações estejam alinhados. Senhor, qual é a sua vontade para este lugar? Qual é a sua vontade, Senhor, para as famílias lá do meu condomínio? Deus quer usar vocês, queridos, mas Deus quer antes aprovar vocês. Paulo sabia que estava indo. Paulo sabia que estava indo. E sabendo que ele estava indo, ele fala assim lá no capítulo 4, verso 6. Quanto a mim, estou sendo oferecido por libação, porque o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Um obreiro aprovado, um obreiro quitado. Depois disso aqui, queridos, e ele ainda fala, gente, procura vir, Timóteo, ter comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Traz Lucas também, toma Marcos, traze-o. Meu querido, ele estava trabalhando no ministério. Paulo não aposentou, porque o reino de Deus era mais urgente. Queridos, Deus tem a sua urgência para esse momento. Nós não somos tão importantes assim. O centro do universo não somos nós. Nem o nosso projeto pessoal, nem o nosso dinheiro, nem o nosso trabalho, nem o nosso casamento, nem os filhos que nós temos não são o centro do universo.
Deus tem os seus planos para essa igreja. E quer fazer com que essa igreja cresça. Quer fazer com que essa igreja traga a presença de Deus para este lugar. De tal maneira que vocês vão sair cheios do Espírito Santo. Abençoando pessoas. Eu não sei como que vai acontecer. Eu comecei a ver umas coisas aqui que eu não vou nem falar. Deus que me dê graça. Porque Deus estava aqui se movendo. Queridos, anjos que vieram conosco estavam se alegrando com os anjos desse lugar. Sabe, Deus tem algo. O céu estava aberto aqui, ó. Vocês podem passar horas aqui adorando o Senhor. Um vem dar uma palavra, um vem, canta um cântico. Vocês podem passar horas adorando. O Espírito Santo vai entrar e batizar todos vocês com o Espírito Santo, com dons, sabe? Eu creio em alguma coisa, mas vocês precisam falar: Senhor, qual o seu coração para nós? O que o Senhor quer para nós, Pai? E deixar para trás, querido, e deixar Deus trabalhar no coração de vocês. Aquelas heranças. Eu nem sei porque que eu estou falando isso. Porque eu não sei nada da história de vocês. A história familiar e a história de igreja. Aquilo que vocês trazem, muitas vezes vocês vão ter que trabalhar aquilo e deixar muita coisa para trás. Resolvam as suas questões. Perdoem as pessoas. Perdoem os seus pais. Perdoem suas mães. Perdoem seus irmãos. Perdoem dívidas. Mas tenha o coração de vocês quitados, em nome de Jesus. Vocês estão me entendendo, queridos? Casais, conversem, se perdoem. Fala para o pastor, para os pastores assim: negócio é o seguinte, vai ter um curso para casal que nós estamos precisando. Acho que não tem um casal aqui mais difícil do que eu e a Sandra. Porque nós não concordamos com nada desse mundo. Mas nós estamos aqui nos amando, nos abençoando, aprendendo a respeitar um ao outro, aprendendo a ser bom, a orar, a abençoar pessoas, que a nossa família seja foco de bênção na vida de outras famílias. Esse é o propósito da nossa existência, querido, em nome de Jesus. Que no último dia da nossa vida, a gente tenha pelo menos abençoado algum casal. E eu quero dizer para vocês, querido, Deus tem um chamado para vocês. Deus tem um chamado para este grupo, pastor. Há um mistério aqui, tem um chamado para vocês. Se preparem para isso. Põe a régua mais em cima. Não aceita, fala: Deus, põe fogo na minha vida, eu estou desanimado. Senhor, o que o Senhor quer para a minha vida? Começa a me dar sonhos, começa a me dar fome pela tua presença, meu Deus. Queridos, de um tempo para cá, eu tenho começado a levantar de madrugada para orar. Isso é dificílimo para acontecer na minha vida. Eu tenho levantado. Eu levanto, vou lá para a sala e falo: Senhor, tem misericórdia. Começo a orar por pessoas. Às vezes eu pego o violão, fico ministrando ali calado diante de Deus, adorando a Deus. É tempo de contemplação. É tempo de esperar calado. É tempo de ouvir os céus, querido. É tempo de saber das notícias do céu. As notícias da terra você já sabe. É tempo de Deus, é tempo da palavra, é tempo de quebrar-se, é tempo de se desnudar diante de Deus. Não perca o bonde, Jesus está voltando. Nós não temos muitos anos mais. Entra na internet e vê o que está acontecendo os conflitos aí, a economia. Não coloque o seu coração nisso aqui. Coloque o seu coração nos planos de Deus. E Deus vai cuidar de vocês. E Deus vai suprir vocês. Cuide do seu coração. Passa a mão no telefone. Liga para alguém e fala: fulano, me perdoe, eu sou difícil demais. Me perdoe. Eu quero amar você, te abençoar. Me perdoe. Não perca tempo com a mágoa. Casais, conversem, orem junto. Se o negócio está todo travado, pega a mão no outro, fala: Senhor Jesus, nós somos difíceis demais. O Senhor pode dar uma ajuda para nós, Senhor? Seja pessoa. Seja pessoa humana. Deus está nos dando muito pouco tempo para nós fazermos uma grande obra. Dá tempo. Deus está prometendo um grande avivamento para o mundo todo, queridos. Fique sintonizado.
Reúnam-se para adorar o Senhor. Faça a reunião só de adoração. Se são poucos, vai lá para o monte não sei aonde, o dia que estiver mais quente, né? Porque com esse frio aqui eu congelaria lá. Vai para um lugar e adore o Senhor. Adore o Senhor. Passe lá uma meia-noite, deixa os meninos trancados num quarto lá. Vai lá para um canto e comece a adorar o Senhor. Num mato lá, não sei aonde. Não sei, queridos, eu sei sim. Deixe o Espírito Santo mover e tirar de vocês aquilo que Ele precisa. Sabe, eu acho que Deus quer limpar o povo dEle. Que Deus os abençoe. Eu queria orar. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração aí. E se você é casado, pega a mão da sua esposa, querido. Só vou liberar o Wesley, que ele vai tocar aqui para mim. Eu queria cantar uma canção, ainda dá tempo, pastor? Eu queria... Vem cá, Sandra. Que ele põe a mão no seu coração, feche os seus olhos. Nós estamos aqui diante de Jesus de Nazaré. O Espírito Santo está sobre nós, os anjos estão sobre nós, querendo ministrar, querendo trazer um renovo na sua vida. Querendo trazer um renovo sobre nós, querendo renovar os dons, as línguas, as visões, os sonhos. Ó Senhor, ponha fogo em nós, meu Senhor. Manda o Teu Espírito sobre nós. Põe fogo no Teu povo, Senhor. Porque Tu és tudo para nós, Senhor. Oh, meu Senhor. Oh, meu Senhor. Deixa o Espírito Santo ministrar na sua vida, querido. Chegue pertinho do seu esposo, da sua esposa. Você sabe essa canção, nós vamos ministrar juntos. Em Tuas mãos descansarei meu coração. Te entrego, meu mundo está. Se alguém puder me ajudar, em Tuas mãos, e eu sou Teu para sempre. Sim, eu creio em Ti, Jesus. Eu pertenço a Ti, Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu louvor. Sim, eu creio em Ti, Jesus. Eu pertenço a Ti, Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu louvor e tudo que sou. Tem mais um. Contigo vou por onde precisa, e se eu sofrer, confiarei. Eu viverei conforme o Teu querer e o Teu amor para sempre. Fala com força, querido. Sim, eu creio em Ti, Jesus. Eu pertenço a Ti, Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu louvor. Sim, eu creio em Ti, Jesus. Eu pertenço a Ti, Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu louvor e tudo que sou.
Pai, eu quero abençoar esses queridos, cada vida, Senhor. Pai, que assim como Timóteo foi cuidado por Paulo, Senhor, ele foi um filho. Ele foi um filho de Paulo porque ele não pôde contar muito com o seu pai. Que dessa mesma maneira, Pai, os irmãos aqui recebam este coração pastoral, este coração paterno. Assim como eu não pude contar com meu pai, Senhor, mas o Senhor foi pai para mim, tem me ensinado a ser um bom pai. Que o Senhor, ó Deus, nos faça pais e mães, mentores, parteiros, homens ungidos, homens que cuidam, que têm coragem de se mover na tribulação, assim como Paulo estava naquela adversidade, e se mover para Timóteo, falar: Timóteo, como é que você está? Estou com saudade de você, Timóteo. Ó Deus, que o coração dessa igreja, Pai, seja um coração de cuidar, de tocar, de abençoar, de pagar o preço, de, ó Deus, ir atrás e de chorar por uma vida, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que eles gerem filhos abençoados, filhos sarados, e que nos seus filhos, Pai, haja uma multiplicação de filhos de Deus. Que eles não gerem filhos para este mundo, mas que eles gerem filhos no reino de Deus. Multidões de filhos, Pai. Em nome de Jesus, que o Senhor os abençoe. Que o Senhor os abençoe, Pai. Em nome de Jesus. Põe a mão no seu coração aí, querido. Fala: Jesus, sim, eu creio em Ti. Jesus, eu pertenço a Ti. Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu amor, e tudo eu creio em Ti. Jesus, eu pertenço a Ti. Jesus, a razão do meu viver, a razão do meu louvor e tudo que sou. Deus abençoe, pastor.